E aí, tudo bom? No vídeo anterior você aprendeu como foi a história de William Miller, como o millerismo aconteceu, quais foram as conexões, como o movimento foi avançando e, claro, a grande decepção. Agora, para parar para pensar como realmente isso afetou a vida das pessoas, é importante olhar agora para o dia após. O que aconteceu depois do grande desapontamento de 1844? E nos próximos segmentos desse vídeo, você vai aprender quais foram as consequências e também quais foram os filhos do desapontamento. Eu acho que essa é a parte mais importante. Mas vamos primeiro falar sobre as pessoas. O que aconteceu com elas depois do grande desapontamento? Checa aí. A dor e o desapontamento nos dias após o histórico 22 de outubro de 1844 são difíceis de descrever até hoje. Milhares choraram até não terem mais forças para chorar. Centenas de pessoas ficaram tão envergonhadas com as piadas e as zombarias que literalmente fugiram e se esconderam em regiões afastadas, florestas e outras cidades por semanas e meses. Hoje pode até parecer fácil ridicularizar esses crentes que acreditaram em William Miller, mas olhando com um pouco mais de atenção aos efeitos devastadores dessa decepção, chega a assustar o que uma fé irracional em homens e interpretações causou na vida de cada um deles. Hiram Edson, um dos seguidores mais fiéis ao millerismo, descreveu como foram as 24 horas seguintes ao grande desapontamento. O dia então passou, nada aconteceu e nossa decepção se tornou uma certeza. Nossas mais caras esperanças e expectativas foram destruídas, e um espírito de choro tomou conta de nós, como eu nunca havia experimentado antes. Parecia a sensação de perder todos os seus amigos de uma só vez. Choramos e choramos até o amanhecer. Se isso foi um fracasso, de que valeria o restante da minha jornada cristã? A Bíblia é um fracasso? Não há Deus? Nem céu, nem cidade dourada, nem paraíso? Tudo isso não passa de uma fábula astuciosamente inventada? Não há realidade em nossa esperança e na expectativa dessas coisas? Todas as nossas esperanças se perderam e choramos até o amanhecer. Muito da esperança e da sensação de que Jesus viria em 22 de outubro de 1844 se dava também pelo fato de, durante os anos de campanha e evangelismo, milhares de pessoas haviam entregue suas vidas a Cristo, se convertido de seus erros, se entregado genuinamente a Deus e renovado suas vidas. Jovens e idosos de diversas religiões, igrejas e movimentos aceitaram a mensagem de William Miller e estavam vivendo em um único espírito de fé e reavivamento. Mas tudo aquilo era apenas uma miragem no deserto. Pois é, como você viu, muita dor e muito sofrimento, e tudo misturado, sentimentos misturados, decepção, tristeza. E infelizmente os dias seguintes ao grande desapontamento não foram fáceis para ninguém. Muitas das pessoas que de fato acreditavam que Jesus voltaria, e ainda acreditavam naquela época, eles tecnicamente sofreram em proporções que eles nunca imaginaram. Mas para entender melhor como esses grupos foram divididos, você precisa entender como o núcleo do millerismo, ou seja, as pessoas que faziam parte do millerismo, foram divididas após o grande desapontamento. E eu montei essa divisão para você entender mais ou menos como cada grupo reagiu e quais foram as decisões que as pessoas tomaram após o grande desapontamento. Checa aí. Todas as maiores igrejas da época haviam alertado sobre a febre millerita, porém milhares de crentes decidiram apostar na interpretação do segundo advento. Após o grande desapontamento, os milleritas poderiam ser divididos em 4 grupos distintos. Estes grupos
seguiram caminhos diferentes e tomaram decisões que impactaram o resto de suas vidas. Após 22 de outubro, este era o cenário do Millerismo. No grupo 1, estavam os milleritas fiéis ao movimento. Estes continuaram se reunindo no tabernáculo millerita e ali participavam de cultos diários e vigílias. Crentes que possuíam opiniões e interpretações diferentes uns dos outros conviveram no mesmo espaço, o que causou problemas bastante sérios. Entre estudiosos e fanáticos, todos eles usaram o tabernáculo como ponto de encontro e centro espiritual, e foi a partir desse grupo que novas datas passaram a ser definidas para a volta de Cristo e novas teorias bíblicas apresentadas publicamente. No grupo 2 estavam as pessoas que desistiram do millerismo completamente. Apesar do vexame e da imagem arranhada, essas pessoas assumiram que haviam acreditado numa fábula e tomaram a decisão de retornar para suas igrejas anteriores ao movimento e retomar sua vida religiosa como era antes de William Miller. Ou seja, eles retornaram para as igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, ortodoxas, entre outras. No grupo 3 estavam as pessoas que fugiram envergonhadas pelo desapontamento e sem condições emocionais de continuar na mesma cidade ou região. Muitas delas migraram para estados e locais onde não eram conhecidos e começaram suas vidas sem se apresentarem como milleritas. Muitos deles, infelizmente, nunca mais conseguiram se recuperar do trauma e da decepção e se internaram em hospícios da região. Amigos e familiares dessas pessoas disseram que mesmo anos após o desapontamento, muitas delas ainda mantinham a esperança. No grupo 4, infelizmente, estão inseridas as pessoas que se suicidaram preferindo não conviver com a dor, a decepção, o trauma e o desapontamento que o dia 22 de outubro trouxe. Essas pessoas preferiram morrer a ter que lidar com a realidade desoladora. Nesse grupo, também incluímos aqueles que haviam vendido todos os seus bens, incluindo roupas, animais, maquinários, ou simplesmente pessoas que abandonaram seus trabalhos e agora estavam vivendo em completa miséria. Para estes, as autoridades locais, como prefeituras e líderes sociais, ofereceram abrigo e alimento. Existem registros em Boston e em Nova York de que o governo desenvolveu um programa para ajudar todos os que haviam perdido tudo. O millerismo não causou um trauma apenas no âmbito religioso, ele também causou danos sociais irreparáveis, a ponto dos governos locais precisarem se unir para ajudar pessoas em situações de miséria. Vidas perdidas, mentes quebradas e as pessoas fugindo de suas realidades. Os danos causados por William Miller estavam apenas começando. Bem, como você pôde ver, muito sofrimento, muita dor. Os 4 grupos que eu acabei de citar agora eram diretamente conectados ao millerismo e sofreram muito. Infelizmente, consequências desse tamanho, dessa magnitude, são muito comuns quando se trata de certas crenças ou profecias que geralmente não estão muito conectadas com a realidade. E essas pessoas sofreram muito. Mas William Miller, como líder do movimento, permaneceu calado. E não por um dia ou 2, por vários dias. Até que ele decidiu falar, ele decidiu colocar uma nota para todos os crentes do millerismo que a essa altura do campeonato já começavam a se denominar adventistas. Então, você precisa entender que o processo de desconexão entre William Miller e os próximos movimentos começa a acontecer logo na sequência do desapontamento. Mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Agora, checa o que William Miller disse nos dias seguintes ao desapontamento e como ele se comunicou com todos os crentes do seu movimento. O mais interessante é que William Miller permanecia em silêncio. Isso deixou muitas pessoas preocupadas com o que aconteceria com o movimento millerita. Nenhuma notícia do líder tinha sido publicada até o dia 10 de novembro de 1844. William Miller escreveu:
Tenho esperado e procurado a bendita esperança, na expectativa de realizar as coisas gloriosas que Deus falou sobre Sião. Sim, e embora tenha sido desapontado 2 vezes, ainda não estou abatido ou desanimado. Deus esteve comigo em espírito e me confortou, e agora tenho muito mais evidências de que acredito na palavra de Deus. Minha mente está perfeitamente calma e minha esperança na vinda de Cristo é mais forte do que nunca. Nosso dever agora é consolar uns aos outros com as palavras da vinda de Cristo, fortalecer os que estão fracos entre nós, estabelecer os vacilantes e erguer os abatidos, falando frequentemente uns com os outros e não deixando a assembleia. Que nossa conversa seja sobre o céu, de onde esperamos o Salvador, pois chegou a hora de vivermos pela fé, uma fé provada com ouro 7 vezes purificado. Joshua Himes, ele apelou para os milleritas para que ajudassem aqueles que precipitadamente deixaram seus empregos e atividades seculares ou venderam seus bens e estavam sofrendo na miséria completa. Ele escreveu isso no jornal Midnight Cry, ou O Clamor da Meia-Noite, no dia 31 de outubro de 1844, antes de William Miller se pronunciar sobre o grande desapontamento. Essas foram as primeiras tentativas que os líderes do millerismo demonstraram com o objetivo de reunir as pessoas. O que William Miller não sabia era que o millerismo já estava morto e não havia mais nada a ser feito. A falta de liderança de Guilherme Miller após sua previsão fracassada da segunda vinda de Cristo desempenhou um papel significativo na criação de novos movimentos religiosos. Muitos seguidores do millerismo começaram a questionar a liderança e os ensinamentos de Miller. Vários grupos dentro do movimento formaram seus próprios movimentos. 6 novos movimentos iriam transformar o cenário religioso nos Estados Unidos e no mundo. Adventistas do Primeiro Dia, liderados por Jonathan Cummings. Cristãos Adventistas, liderados por Joshua Himes. Vida e União do Advento, liderados por John Walsh e George Storrs. Adventistas do Tempo Vindouro, liderados por March. Os Espiritualizadores, liderados por Turner e Apollos Hale. E os Adventistas Sabáticos, liderados por Ellen White, Tiago White, Joseph Bates e Hiram Edson. Como é que esse cara se transformou num dos líderes de um dos movimentos? Bom, essa é uma boa pergunta. Pois é, chegamos ao fim do vídeo, mas uma das coisas que é mais importante a gente recapitular são os fatos mais relevantes. As pessoas sofreram muito com o movimento millerista. Depois da decepção, depois do desapontamento, muita gente sofreu e sofreu mais ainda. A situação e a vida naquela época já não era muito fácil, ainda mais se você tivesse vendido tudo que você tinha. Não foi fácil passar por esse momento, não foi fácil para você retornar para suas igrejas, não foi fácil mudar de cidade e muito menos se auto-instalar dentro de hospícios locais. Muita tristeza e muita dor espalhados por todos os lugares, afinal eram centenas de milhares de crentes que acreditavam no millerismo e acreditavam nas ideias, nas interpretações de William Miller. Bom, o que acontece agora depois? Como William Miller deixa de ser uma pessoa central no movimento, principalmente por causa da ausência dele, o próprio movimento começa a desenvolver novos movimentos internos, e isso causa um rebuliço completo. Muitas pessoas olharam para a situação e falaram, já que Jesus não veio, tem que haver uma resposta, tem que haver uma nova explicação. E eles foram tentar buscar uma explicação para aquilo. Muitas pessoas foram para a Bíblia, outras pessoas voltaram para os temas estudados pelo William Miller, e muitas pessoas passaram a acreditar no mover do Espírito Santo ou nas revelações do Espírito Santo através de visões, através de sonhos e através de interpretações distintas da Bíblia. Esses movimentos começaram a nascer dentro do próprio millerismo no mesmo ano de 1844, então não demorou muito. Aliás, eu acho que Miller errou na hora que ele não se comunicou rapidamente com as pessoas. Demorou muito, e quando ele foi se comunicar e tentou novamente reunir o movimento, já era tarde demais. Bom, mas agora que você já aprendeu o que era 1844 no primeiro vídeo, quem era William Miller,
e agora as consequências do dia e nos dias seguintes ao desapontamento, o que falta agora é continuar indo em frente nessa linha cronológica, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês em detalhe alguns desses movimentos que nasceram do millerismo e os principais movimentos que foram responsáveis pela criação de muitas igrejas que você conhece até hoje. Dentre elas, muitas igrejas que talvez até mesmo você frequente. É muito importante você também notar que todos os movimentos que saíram do millerismo e as igrejas que partiram do movimento millerita, todas elas têm, de alguma forma ou de outra, resquícios dessa época. Tanto na sua doutrina, como na sua cultura, como na forma como as leis, textos, profecias são interpretadas e também no comportamento de cada uma dessas igrejas. Mas isso é conversa para o próximo vídeo. Portanto, não deixe de se inscrever no canal, fique atento nas notificações e nos vemos no próximo vídeo com mais informações sobre essas igrejas e esses movimentos que nasceram do millerismo. Até a próxima.